Já agradeceu hoje porque eu. Seus vídeos têm poucas visualizações? Ah, e. Seus vídeos têm poucas visualizações? Não desista. Agradeça. Seus vídeos têm poucas visualizações? Não desista. Você tem que agradecer. Seus vídeos têm poucas visualizações? Não desista. Você tem que agradecer. Fala aí, carneirinhos do YouTube, eu sou o Gabriel Carneiro e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar o porquê que os seus vídeos têm poucas visualizações e o porquê que isso não é o fim do mundo, porquê que isso não é tão horrível e o porquê que você tem que agradecer. Já agradeceu hoje? Mas antes de eu falar o real motivo sobre isso, o porquê que eu tô agradecendo por algo ruim, porque ter poucas visualizações não é algo bom, né? Tipo, você tá se dando trabalho de fazer um trabalho e ninguém te dá valor. Na verdade, ninguém se dá o trabalho nem de ver, nem de te assistir pra dar valor e te parabenizar por algo que você fez. Mas antes disso, já deixe seu like, curte esse vídeo pra eu saber que você tá gostando desse tipo de conteúdo, porque ultimamente eu tô falando sobre internet, tô falando sobre YouTube, sobre trabalhar com a internet. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque se eu ver que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, eu trago mais esse tipo de vídeo aqui pro canal e continuo falando sobre internet, como é trabalhar pra internet, como é trabalhar com a internet e se realmente vale a pena e se é bom. Então, gente, bora pro vídeo. Bom, antes de tudo, é necessário saber o porquê que você tem poucas visualizações. Você começou aqui no YouTube recentemente, então faz sentido de você ter um pouco de sentido de você ter poucas visualizações, é porque você não tem uma base de inscritos tão grande, pessoas que te acompanham há um bom tempo, pessoas que te assistem, e se você tem uma base de fãs composto por você, sua mãe, seu amigo, significa que é poucas pessoas, e se poucas pessoas te assistem, poucas pessoas recebem notificações, e se poucas pessoas recebem notificações, quase nenhuma visualização você vai ter. Então, a gente já entendeu que pessoas que começaram recentemente, obviamente, vão ter poucos inscritos. Mas e você, que tá aqui anos na internet, e mesmo assim tem poucas visualizações? Por que que isso acontece, cara? Porque você tem um objetivo no seu canal? Você conversa com a câmera? Você escreve, por mais que você não escreva roteiros no seu vídeo, você organiza as ideias ou você só fala o que vem na sua cabeça? Você não planeja seu canal, você não tem um intuito, você não tem essa noção de que para quem que você está conversando, para quem que esse vídeo vai servir, para quem que vai gostar do seu vídeo, vai gostar do seu conteúdo e se interessar pelo seu canal. Então, vai muito sobre isso, de você saber, vai muito sobre isso, de você saber com quem que você está conversando. Ou antes mesmo de você ter um parâmetro de quem é seu público, de quem te assiste, você se autoconhecer, você se autoanalisar, entender quem é você, quem vai se interessar pelo seu canal, do que assunto você vai falar no seu canal, quem vai se atrair por esse assunto que você vai falar no seu canal. Então, antes de você reclamar, chorar, se humilhar porque você tem poucas visualizações, você tem que mudar. Quem realmente importa, que é você. Faça as mudanças em você, porque se você fizer diferente, as coisas vão mudar. Porque se você está continuando batendo na mesma tecla, falando o que vem na sua cabeça, sem se planejar, sem ter um tema de vídeo específico, sem ter um parâmetro de quem te acompanha, de quem te assiste, ou ao menos para quem que você quer enviar esse vídeo, ou ter uma noção de base de para quem que você vai conversar no seu canal, não vai adiantar de nada. Então, primeiro, você tem que fazer as mudanças em você para as coisas começarem a darem certo, porque se você está fazendo da mesma maneira há anos e não está indo para frente, tem alguma coisa errada aí. Segundo, né, a gente já conseguiu... Tá. Próximo tópico, a gente já conseguiu ter uma base, o porquê que eu tenho poucos inscritos, ou porquê que você tem pouco... na verdade, tá.
Próximo tópico. Agora que a gente já conseguiu entender mais ou menos o porquê que eu tenho poucas visualizações, ou você tem poucas visualizações, a gente tem que entender como o algoritmo do YouTube funciona, como as métricas, como o seu vídeo chega a determinadas pessoas, como o YouTube divulga o seu vídeo de maneira orgânica, como o YouTube entende para quem o seu vídeo vai servir, para quem que ele vai indicar esse vídeo. Inclusive, você que está me assistindo aqui, você me diz se você já era meu inscrito ou se você conheceu esse vídeo porque ele apareceu no seu feed do YouTube. É muito importante, porque comenta e deixa aqui nos comentários se é a sua primeira vez no canal, se você chegou de paraquedas, porque se você chegou pela primeira vez, isso significa que o YouTube entregou esse vídeo para a pessoa certa, já que você está assistindo o vídeo até agora. Então eu fico muito feliz e seja muito bem-vindo ao canal. Bom, isso já é um exemplo, e isso nada mais é do que um exemplo do algoritmo do YouTube. O YouTube analisou o tema do meu vídeo, o título do meu vídeo, a capa do meu vídeo e entregou para pessoas que estariam interessadas e pessoas que já consumiam esse tipo de conteúdo. Então, por isso que é muito importante você ter um assunto determinado, uma base para quem que você quer que o YouTube entregue seus vídeos, porque se você deixar jogado as informações ou falar o que vem na sua cabeça, começar um assunto e engatar em outro sem ter uma linha de raciocínio lógico, o YouTube não vai entender. Se nem a gente consegue entender nós mesmos, quem dirá a plataforma. Então, não deixe nada muito genérico, foque especificamente para quem você quer levar a mensagem, para quem que você quer que te acompanhe, que fazendo tudo certinho, uma hora vai dar certo. Eu falo isso como se eu fosse um ótimo exemplo de nicho, porque, cara, meu canal é literalmente de tudo um pouco. Tem desde vlogs, trollagens, que são conteúdos mais de entretenimento, ou conteúdos mais infantis, tipo Pokémon, Ariana Grande e lasers, que atraem um pouco mais do público infantil, até conteúdos mais densos como esses que eu tô trazendo no canal recentemente, de questão de trabalhar com a internet, questão de como é trabalhar com a internet. Então são 3 tipos de nicho completamente diferentes que estão dentro do meu canal. E sim, por que eu decidi fazer tudo isso no mesmo canal? Porque, cara, eu começo algo e eu faço porque eu gosto. Às vezes eu não tô afim de falar só sobre um assunto específico, eu mudo para outro, mas sem deixar de ser quem eu sou. Eu acho que grande parte do meu público me conhece e sabe que, independente de eu gravando um vídeo mais bobinho ou falando de algo mais sério, eles vão se conectar comigo porque eles estão comigo há um bom tempo e eles me conhecem. Agora, se você tá começando na plataforma, tá começando no YouTube, e você fala de tudo um pouco, ou você se perde no seu próprio argumento, fica tenso do YouTube poder entregar seu vídeo para um determinado público, que agora no início, esse determinado público é muito importante para te impulsionar. Porque se o YouTube envia seu vídeo para uma pessoa que gosta do assunto que você tá falando, e essa pessoa assiste até o final, ela dá like, ela comenta, o YouTube vai entender, poxa, esse vídeo é bom, esse garoto tá falando algo que preste, e vai mandar esse vídeo para mais pessoas, e o seu vídeo vai aparecer para mais pessoas, e isso vai aumentando cada vez mais por conta do algoritmo. Então use isso ao seu próprio favor. E é justamente esse o tópico de como crescer da internet, né? Você tem que ter um público específico, um público delimitado, você tem que ter uma ideia bem concreta na sua cabeça de quem é você, para quem esse vídeo vai ser feito, do que ele fala, como ele se comunica. Isso é muito importante, você ter uma base de quem você realmente é, você tem que se conhecer para conhecer o próximo e conhecer a plataforma. Então, por favor, se planeje. Né? Então, para você crescer, eu sempre segui a mesma linha ali de conteúdo. Como eu comecei criança aqui, né? Eu sei. Então, eu gravava. Então, quando eu comecei aqui, né, eu iniciei na internet criança. Era uma grande brincadeira, era uma grande palhaçada. Claro que parecia realmente isso, e parece isso até hoje em dia, né? Nem eu acredito que eu ganho dinheiro com a internet, mas eu iniciei aqui como, né, criança. Então eu falava de questões que atraía
crianças da mesma faixa etária do que eu. E eu vi que começou a dar certo, meu canal foi de 50, 100 inscritos, 500, os primeiros 1000 inscritos, cara, toda a galera do colégio, tipo, meus amigos que eram inscritos no meu canal porque gostavam de mim e me apoiavam, ou as pessoas que só seguiam o meu canal pra rir da minha cara e fazer bullying comigo. Pior que não é nem mentira. Mas eu sempre tive essa ideia de que meu público era infanto-juvenil e eu segui nessa linha porque era o que estava dando certo, era o que estava fazendo acontecer. Até que um ponto, por exemplo, agora, eu já tenho 21 anos de idade, talvez eu não consiga me conectar, eu não me sinta tão confortável em ser e seguir aquele mesmo padrão que eu era quando eu comecei aqui na internet. Então, às vezes, é muito ruim porque a gente acaba ficando meio preso em caixinhas, né? Em falar daquele meu jeito mais. E aí, pessoal? Aquele vídeo mais infantil que a gente sabe que existe. E eu ficava um pouco desconfortável em continuar seguindo aquele mesmo método que por um bom tempo deu certo, me trouxe até aqui. E eu continuo gravando meus vídeos, assim, com temas mais bobos, um conteúdo mais infantil, um conteúdo mais animado, frenético, muitos cortes na edição, como eu sempre fiz. Vou continuar fazendo porque eu realmente gosto, mas eu me permiti falar sobre outros assuntos, me permiti falar sobre outros temas, porque eu senti vontade e se uma hora eu não fizesse, eu ia me arrepender bastante do que eu não fiz, né? E o canal é meu, por mais que o público acompanhe, uma hora é importante você fazer o que você gosta. E, claro, com planejamento, com estrutura, com escrever roteiro, gravar, editar, postar, seguindo, né, o padrão ali que a gente sabe que precisa, né, para atingir um público. Mas é ruim porque... Mas a gente sabe que o povo te assiste, o povo te acompanha. Mas no final das contas o canal é seu, quem manda sou eu. Então eu vou gravar o que eu tenho vontade de gravar. Claro que pra me agradar também e também agradar o público, porque no final das contas é o povo que assiste meus vídeos, que, né, gera ali o engajamento e paga as contas, né, também. Se eu não gravar aqueles vídeos mais infantil, talvez o meu rendimento na internet diminua bastante. Né, gente? A gente não pode ser um pouco hipócrita também, né? Não dá pra também ser hipócrita e falar, ai, não me importo com isso, porque no final das contas isso ajuda bastante. E muito. Por isso que é muito importante o nicho, né? Hoje em dia, meu canal tem vários nichos, como eu falei, mas eu comecei nesse nicho específico. E cada vídeo que eu posto sobre esses determinados nichos vão bem porque atinge esse público específico que eu já estabeleci. Então tem vídeos ali mais de Pokémon, vídeos mais de trollagens, e a galera que acompanha meu canal, que se interessa mais por esse vídeo, foca nesse tipo de conteúdo. Mas no decorrer do tempo, como o YouTube vai divulgando esses vários tipos de conteúdo para pessoas que talvez se interessassem por outros conteúdos que encontraram no meu canal, talvez dão uma chance para assistir esse vídeo não pelo conteúdo em si, mas por conta de mim, porque já se conectou comigo de outra maneira em outro conteúdo específico. Então, o nicho, sim, é muito importante no início do seu canal. E no decorrer, claro, nada impede de você mudar. Sempre dá aquele frio na barriga de tipo, eu vou mudar agora e eu vou perder o povo que me acompanhava há tempos, que me assistia em determinado conteúdo específico, e talvez eu nem atinja o público que eu esperava atingir. Então isso é um medo, isso é um frio na barriga que é normal ter, mas assim, é cara e coragem, você tem que fazer e acontecer por você, porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Deixa aqui nos comentários se você concorda comigo, o que você discorda, se você se identifica comigo de alguma maneira, há quanto tempo você está na internet, quantos inscritos você tem e quantos inscritos você quer chegar no final do ano de 2026. Porque eu tô muito curioso e eu quero saber. Porque eu tô muito curioso e é bom pra gente se conectar, bater um papo, porque também eu sou fofoqueiro e eu quero saber. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero realmente tenha gostado. E até... Então, gente, esse foi o vídeo. Espero realmente... Então, gente, é isso. Espero realmente que tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.
Crianças, eu adoro vocês, tá? Mas esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo é um pouquinho mais adulto. Tchau. Então, esse foi o vídeo. Então é isso, né? Esse foi o vídeo. Espero realmente. Então é isso, né? Então é isso, né? Espero realmente tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Crianças, eu não abandonei vocês, tá? Eu vou continuar gravando o vídeo, tá? Do meu jeitinho de sempre. Mas eu tô me permitindo fazer, tá? Então, esse foi o vídeo, espero realmente que tenha gostado. Então é isso, né? Espero realmente que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Crianças, eu não abandonei vocês, tá? Eu vou continuar gravando do meu mesmo jeitinho de sempre. Só que eu me permiti falar um pouquinho mais sério, né? Isso é muito adulto. Tchau. Então, esse foi o... Então é isso, né? Espero realmente tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Crianças, eu não abandonei vocês, tá? Vou continuar gravando meus vídeos de sempre. Só que eu tô amadurecendo meu público, ó. Já tô com barba. Tchau.